Olá, bem-vindo de volta ao curso de Introdução à Biofotônica. Nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os fundamentos da luz, com ênfase em conceitos que são cruciais para o entendimento da biofotônica. A gente vai falar um pouco sobre como a luz se propaga, a gente vai falar sobre polarização, índice de refração, velocidade de fase, velocidade de grupo e dispersão. Como vimos anteriormente, a luz possui uma natureza dual, uma natureza ondulatória, onde a luz pode ser descrita como uma onda eletromagnética que se propaga no espaço, e uma natureza corpuscular. Essa é a chamada dualidade onda-partícula, onde a luz também pode ser descrita como uma partícula discreta, chamada fóton. A luz é descrita como uma onda eletromagnética composta por campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo e no espaço. Esses campos são perpendiculares entre si e também perpendicular à direção de propagação, e eles carregam energia e momento. Por ser uma onda, os campos elétricos e magnéticos podem ser descritos por uma função senoidal. Além do comprimento de onda e da frequência já discutidos anteriormente, a gente pode ajustar a fase φ, adiantando ou atrasando a onda. Além disso, os campos têm uma direção de oscilação, e a direção de oscilação do campo elétrico é chamada de polarização. Esta animação ao lado mostra a oscilação do campo elétrico e do campo magnético, que são perpendiculares entre si e também perpendicular à direção de propagação. A direção de oscilação do campo elétrico é chamada então de polarização. A luz pode ser polarizada, o que significa que a direção de oscilação do campo elétrico é orientada em uma maneira específica. A polarização é um conceito extremamente importante para a gente explorar a interação da luz com materiais anisotrópicos. A gente vai encontrar diversas aplicações tecnológicas utilizando a polarização. Existem diferentes tipos de polarização: polarização linear, circular e elíptica. A gente vai explorar mais em detalhe cada um desses. Na polarização linear, o campo elétrico da luz oscila em uma única direção ou plano ao longo da direção de propagação. Esse tipo de polarização é explorado em diversas aplicações, como por exemplo óculos de sol polarizados, em fotografia e em microscopias. Na polarização circular, o campo elétrico da luz descreve um círculo no plano perpendicular à direção de propagação. Isso ocorre quando a luz tem componentes de campo elétrico com amplitudes iguais e uma diferença de fase de 90 graus. Nesse tipo de polarização, a luz pode ser circularmente polarizada à direita ou à esquerda, dependendo da direção de rotação do campo elétrico. A polarização elíptica é uma generalização da polarização circular e linear, onde o campo elétrico descreve uma elipse no plano perpendicular à direção de propagação. Isso ocorre quando as componentes ortogonais do campo elétrico têm amplitudes diferentes ou uma diferença de fase que não é exatamente 90 graus. Ela também pode ter duas direções de rotação, podendo ser à direita ou à esquerda, dependendo da direção de rotação. Na aula anterior, a gente disse que a velocidade da luz ela é constante no vácuo, igual a c. Porém, a velocidade dessa onda eletromagnética, ao se propagar em um meio material, como o vidro ou um material biológico, por exemplo, ela é diferente da velocidade da luz no vácuo. E a relação entre essas duas velocidades, a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, é chamada de índice de refração. Então, a razão entre a velocidade da luz no vácuo, c, dividido pela velocidade da luz no meio, v, é igual ao índice de refração, n. Em um meio material, a velocidade da luz é sempre menor do que a velocidade da luz no vácuo. Assim, o índice de refração pode ser visto como uma resistência oferecida pelo meio à propagação da luz. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio. Esse quadro apresenta alguns valores de índice de refração. No vácuo, o índice de refração é igual a 1. No ar, ele é aproximadamente igual a 1, dando a diferença ali na quarta casa decimal. O valor do índice de refração da água ele é muito importante para a biofotônica, ele é 1,33, devido à alta quantidade de água nos tecidos biológicos. Para os vidros, o índice de refração ele é em torno de 1,5 a 1,52, aproximadamente. Para os plásticos, ele tem um valor aproximadamente de 1,5.
Um conjunto ou um grupo de ondas com diferentes comprimentos de onda e fase, elas podem formar o que a gente chama de um pacote de onda. Esse pacote de onda vai ter velocidade ao se propagar no meio. Então ele vai ter duas velocidades, que a gente chama de velocidade de fase e velocidade de grupo. A gente vai explorar então como a velocidade de fase e a velocidade de grupo descrevem diferentes aspectos de como a onda, ou esse pacote de onda, se propaga através do meio. E essa velocidade de fase e velocidade de grupo são conceitos fundamentais na ótica e na física de ondas. Ambas descrevem diferentes aspectos de uma onda se propagando através de um meio, e se referem a fenômenos distintos. A velocidade de fase de uma onda é a velocidade com que os picos da onda, ou qualquer ponto fixo da forma de onda, se movem. Matematicamente, ela é definida pela frequência angular de uma onda dividida pelo número de onda. A velocidade de fase indica, então, quão rapidamente a forma de onda está se movendo no espaço. A velocidade de grupo é a velocidade com que a energia ou a informação de uma onda se propaga. Matematicamente, para uma onda que consiste de um pacote de muitas frequências, a velocidade de grupo é a derivada de frequência angular com relação ao número de onda. E isso descreve como o envelope de um pulso de onda se move através do espaço. Vamos dar uma olhada em alguns casos específicos de velocidade de grupo e velocidade de fase nesses vídeos demonstrativos. Nessa primeira demonstração, a velocidade de grupo é maior que a velocidade de fase. Nessa segunda demonstração, a velocidade de grupo é igual a zero. Nesse terceiro caso, a velocidade de grupo é negativa.
Aqui, a velocidade de fase é igual a zero. Nesse quinto e último caso, a velocidade de grupo é negativa, enquanto a velocidade de fase é positiva. A gente já falou sobre a mudança de velocidade de propagação da luz ao penetrar em um meio material, e a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz neste meio é chamada de índice de refração. Mas o que eu não tinha contado para vocês é que o índice de refração depende da frequência ou do comprimento de onda da luz. E essa dependência do índice de refração com o comprimento de onda da luz é o que a gente chama do fenômeno de dispersão. Assim, diferentes componentes de frequência de uma onda se movem com velocidades diferentes devido às suas propriedades ópticas do meio. Assim, o fenômeno de dispersão ocorre devido à dependência da velocidade de fase de uma onda com a frequência, o que significa que diferentes componentes de frequência de uma onda vão se mover com diferentes velocidades. Isso vai dar origem, por exemplo, ao fenômeno de dispersão da luz quando ela penetra num prisma. A luz branca ela se dispersa em todas as componentes da luz devido a esse fenômeno de dispersão. Isso também é particularmente evidente
em meios como fibras ópticas ou na atmosfera da Terra, onde a velocidade da fase varia com a frequência devido às propriedades ópticas. Quando um pulso de luz composto de múltiplas frequências entra em um meio dispersivo, cada componente de frequência do pulso se propaga com uma velocidade diferente. Então, se a velocidade de fase varia com a frequência, a velocidade de grupo também varia, resultando em uma dispersão do pulso. Assim, o pulso se alarga à medida que as diferentes componentes de frequência se separam umas das outras. Esse fenômeno de dispersão pode ser benéfico ou deletério, dependendo da situação. Um exemplo de uso positivo é o uso de prismas para separar componentes da luz. Já em sistemas ópticos de imagem, como por exemplo microscopia ou em fotografia, a dispersão pode diminuir a qualidade da imagem, causando aberrações cromáticas, por exemplo. Essa dispersão ocorre de duas maneiras, que a gente chama de dispersão normal e de dispersão anômala. Em um meio com dispersão normal, a velocidade de fase é maior que a velocidade de grupo. Isso ocorre porque a velocidade de fase aumenta com a frequência. Nesse caso, o índice de refração diminui à medida que o comprimento de onda aumenta, como a gente pode ver nesses gráficos ao lado. Consequentemente, a luz vermelha se propaga mais rapidamente do que a luz azul, por exemplo. Na dispersão anômala, o contrário ocorre. Em um meio com dispersão anômala, a velocidade de grupo pode ser maior que a velocidade de fase. Esse tipo de dispersão vai ser encontrado somente em materiais construídos pelo homem. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.